Beleza. Então, nesse capítulo, ele trata sobre as propriedades térmicas dos materiais, tá certo? É, ele inicia o capítulo, né, falando sobre capacidade calorífica, né, é, que vocês devem recordar lá do curso de termodinâmica, né, que vai ser a energia necessária para você variar, né, uma fração da temperatura, né, isso não é uma derivada. A unidade dessa capacidade calorífica, ela é joule por quilograma vezes Kelvin ou caloria por grama vezes Kelvin. É, são as duas unidades mais frequentes, né? E aí ele fala sobre capacidade calorífica vibracional, ele fala o seguinte, que na maioria dos sólidos, a maneira que ele absorve energia térmica é pelo aumento da vibração, né, dos átomos, como está desenhado aqui. Deixa eu pegar um apontador. Então, como está ilustrado aqui, certo? Esses átomos, eles vibram de forma acoplada, né, como osciladores acoplados, né, e possuem grandes frequências e baixa amplitude. É, então, aqui é como se a energia vibracional é como se fosse ondas elásticas, né, ao longo dessa rede. E aí existem certos valores de energias permitidos, né, e um quanta dessa energia vibracional recebe o nome de fônon, né. Então, aqui nós temos é, essa vibração na rede, geralmente é chamada de vibração por fônon. Como que você detecta essa vibração na rede, experimentalmente? Um experimento interessante para você detectar o fônon é através do Raman, né? Você tem um laser de alta intensidade, num determinado comprimento de onda, e você incide esse laser sobre o pó, né, da sua amostra, ou sobre a sua amostra, e você pega a resposta de vibração. Você consegue identificar, né, dependendo do comprimento de onda, qual que é a resposta de excitação, né, dos átomos da sua amostra. Depois ele trata da dependência da capacidade calorífica com a temperatura, e aqui tem alguns modelos, né, mas essa região aqui, abaixo da temperatura de Debye, ela se comporta muito bem com a temperatura ao cubo, né, uma constante vezes a temperatura ao cubo, né, e depois dessa região, ela passa a não depender mais da temperatura, né, ela depende, é uma constante independente da temperatura. Esse calor específico aqui é o volume constante, é a quantidade de energia necessária para produzir uma variação da temperatura constante. Aí o livro traz um pouco da expansão térmica, né, que vocês devem recordar lá de Física 2, né? Só que aqui a gente vai estudar a expansão térmica de um sólido, então nossos sólidos são osciladores acoplados, né? E eles têm um ponto de equilíbrio aqui, uma posição de equilíbrio, que vai se deslocando à medida que essas oscilações vão aumentando a amplitude, né? E com isso, você é sinalizado por esse ponto médio, que é a nova posição de equilíbrio dos átomos numa dada temperatura. Então, ele vai aumentando essa posição e ele se dilata. E aí a gente vem para diferentes tipos de dilatação, né? Tem dilatação linear, que vai depender do coeficiente de dilatação linear, dilatação superficial, que depende do coeficiente de dilatação superficial, esse gama, e o beta, que é o coeficiente de dilatação volumétrico. Esse cálculo aqui, que beta é 3 vezes alfa, gama é 2 vezes alfa, e alfa é o coeficiente de dilatação linear, e isso aqui é demonstrado lá no curso de termodinâmica. Depois, um tema que é interessante para os materiais, né, uma propriedade que se busca nos materiais, que é representada aqui pela letra K, que é a condutividade térmica, né? A condutividade térmica, ela é dada, você mede o transporte de calor por unidade de tempo, né? É essa constante, que é a condutividade, negativo dessa constante, que é a condutividade térmica, vezes o gradiente de temperatura da sua amostra, tá certo? Os principais mecanismos de condução de calor, né, a condutividade térmica, ela é dada pela soma, né, da condutividade devido aos fônons, né, a condutividade da rede, e a condutividade eletrônica, né.
Para os metais, né, os materiais que têm maior concentração de elétrons livres, essa condutividade ela é maior, certo? Os elétrons eles têm maior facilidade de conduzir, é, ter condutividade térmica, devido ao fato de eles se espalharem menos, né, do que os fônons. Os fônons sofrem muito mais espalhamentos na rede do que os elétrons. Então, a transferência de calor ocorre principalmente devido a elétrons livres. Então, né, nos metais de alta pureza, né, o mecanismo eletrônico, o transporte eletrônico, né, por elétrons é mais eficiente que os fônons. Né, como eu falei, os elétrons não são facilmente espalhados, como os fônons, né, que possuem maior velocidade. E aí, devido a essa importância do transporte eletrônico, existe uma relação entre o transporte térmico, né, o K, e a condutividade elétrica, né, a condutividade térmica e a condutividade elétrica, né, pela lei de Wiedemann-Franz, né. Esse L, ele vai ser a condutividade térmica dividido pela condutividade elétrica vezes a temperatura. Então, você consegue relacionar as duas grandezas. Então, muitas vezes você mede a condutividade elétrica e dela você relaciona e obtém a condutividade térmica. A condutividade térmica, ela é variável com a concentração de impurezas, né? Quando você faz uma liga, né? E vai aumentando a concentração de impurezas, essa condutividade térmica, ela cai, né, com a temperatura, assim como acontece com a condutividade elétrica. Em cerâmicas, elas são isolantes, né? Elas não possuem uma grande quantidade de elétrons livres. O espalhamento das vibrações na rede torna-se o principal mecanismo de transporte de temperatura, né? E a cerâmica ainda possui uma propriedade que é a porosidade, né? Ela tem vários poros entre os seus grãos, e essa porosidade ela vai influenciar bastante, né, na condutividade térmica. Aqui nós temos um gráfico de condutividade térmica com função da temperatura, né? Para grafita, tá certo? Para o óxido de berílio, né, ele puro e bem denso. Então, a condutividade, devido ao espalhamento das vibrações, ela cai com a temperatura, né, condutividade térmica. Aqui tem o óxido de manganês, puro e denso, né, com poucos poros. Então, existe uma variação em função da temperatura. O óxido de alumínio, também puro e denso. E o óxido, acho que é zircônio, puro e denso. Também existe uma variação aqui com relação à temperatura da condutividade térmica. Né? Esses caras, esses óxidos, né, eles não possuem elétrons livres. Então, a condutividade ocorre principalmente devido à rede, né, à vibração da rede, mas ocorrem muitos espalhamentos. Já nos polímeros, né, o transporte de energia é realizado pela vibração, né, da rede e também da rotação das moléculas da cadeia. A magnitude da condutividade depende do grau de cristalidade, né? Quanto mais cristalino o polímero, mais condutor elétrico e condutor térmico é aquele polímero, né? Os polímeros são empregados frequentemente também, principalmente como isolantes térmicos, né? Eles são baixos condutores de calor. Outra propriedade que você tem nos materiais com relação à temperatura são as tensões térmicas, né? Então, por exemplo, se você pega uma barra homogênea, isotrópica, e aquece ela ou resfria, né? Ela vai surgir nela tensões, né, por gradiente de temperatura, dados por essa relação, né? Aqui não é a tensão, né? Vai ser o módulo de elasticidade vezes o coeficiente de dilatação vezes o ΔT. Por exemplo, você pega essa barra e congela ela, né? Ao começar a resfriar, a parte externa dela vai se resfriar primeiro do que a parte interna. Então, vai ter uma tensão da parte externa para a parte interna na rede. Então, vai surgir essa tensão e essa tensão ela pode ocasionar na fratura, né, na quebra do material. Se ele for um material, como a gente viu anteriormente, se ele for um material frágil, né, ele não sofre deformação antes de se quebrar.
né? Aí essa propriedade de quebra do material devido à propriedade térmica é chamado de choque térmico, né? Então, a gente vai verificar para frente como que calcula a resistência do material ao choque térmico. Também aqui, tensões resultantes ao gradiente de temperatura, né? Eu já até citei anteriormente, então são tensões causadas frequentemente por aquecimento ou resfriamento rápido, né? Em que a parte exterior varia a temperatura mais rapidamente que o interior. Dessa forma, são induzidas tensões, né, de compressão da superfície, as quais são equilibradas por tensões de tração internamente do material. E a questão do choque térmico, né, de materiais frágeis. Os polímeros e os metais dúcteis, né, eles têm essa tensão aliviada pela deformação plástica, né? Se você faz um resfriamento rápido de um corpo frágil, né, você tem maior probabilidade deles quebrar, né, de ter um choque térmico, do que você aquecer, né, uma vez que, quando você resfria, as tensões superficiais induzidas são de tração. A capacidade de material resistir, né, a essa falha, né, a essa quebra, é chamada resistência a choque térmico. E é uma relação que relaciona a tensão, né, a condutividade térmica, esse aqui é o modo de elasticidade, vezes o coeficiente de dilatação linear. E um exemplo clássico que a gente tem são os vidros, né? Você tem um vidro, por exemplo, quando você pega, por exemplo, um prato, né? Você reduz os teores de dióxido de cálcio e dióxido de sódio nos pratos e, ao mesmo tempo, adiciona óxido de boro, né? E aí você vai ter o vidro chamado borosilicato, né? Esse vidro ele tem propriedades interessantes, né? Porque a temperatura de fusão dele é bem maior e ele aumenta, né, a resistência a choques térmicos, né? Então, você não tem a questão de, por exemplo, você colocar esse vidro borosilicato, por exemplo, ele está muito gelado e você colocar numa superfície térmica quente, né, e ele quebrar. Como é muito comum acontecer em copos, né? Copos geralmente tem copos sem ser esse vidro borosilicato. Então você pega o copo e coloca um café quente, coloca sobre uma superfície fria e você tem as tensões na rede, né, no cristal, e ele se rompe e quebra automaticamente. Professor, Então, desse capítulo é isso, pessoal. Pode falar. é isso que eu estava pensando, tipo, essa mistura, ela também se aplica a outros metais, porque eu estava pensando, tipo, por exemplo, um foguete subindo, ou então a estação ISS que tem a temperatura externa gigante, negativa, né? Muito grande negativamente, Uhum. mas também depois tem a incidência do Sol, que também é muito elevada. Então, esse tipo de mistura também se aplica a metal? Sim, Peraí. mas o metal já é dúctil, né, e maleável, mas sim, eles aplicam isso, na verdade, eu acredito que a superfície dessas estações, elas devem ser poliméricas, Ah, entendi. Mas mas aí é um mesmo. polímero que tem ele não é um material frágil, Ah, entendi. ele aceita deformações. Ah, tá certo. E aí, pessoal, perguntas? Esse capítulo é um capítulo bem curto, né? Bem tranquilo. Nossa aula hoje foi muito rápido, em comparação da aula da semana passada, que demorou bastante. Não, tranquilo, Foi senhor. quase 1h40 de eu falando aqui. Senhor, pior que não tem nenhuma. Eu vou interromper a gravação aqui, mas aí a gente pode continuar conversando, tá já?